Boa noite, povo abençoado! Estamos aqui para mais um podcast. Pensa num podcast abençoado e abençoador. É esse desta noite. E você é nosso convidado especial a ficar conosco até o final, porque tem muita informação importante para a vida. Para mamãe, para papai, para titi, para a igreja, para a sociedade. Porque hoje nós vamos falar de inclusão social. E para isso, eu tenho uma convidada mais que especial, minha amiga particular, mas, além disso, ela é neuropsicopedagoga, Leiliane Rodrigues. É um prazer, amiga, tê-la aqui e eu tenho certeza que vamos poder abençoar muitos lares. Boa noite, pastora Celina. É muito bom estar aqui com você. Na verdade, é sempre muito bom estar em sua companhia, na companhia da sua família. E para mim é um privilégio fazer parte, desse podcast, que é uma benção, para a vida de muitas pessoas. Na verdade, as redes sociais de vocês, sua e do pastor Kennedy, tem sido uma benção para nossas vidas. E também que sejam bem-vindos, todos os internautas. E hoje, realmente, eu acredito que esse assunto é um assunto muito importante que eles vão gostar. Com certeza, gente. E eu costumo dizer que Deus une propósitos. E esse podcast, quando eu fiz o convite, a Leiliane, ela aceitou de prontidão e nós trocamos muitas ideias a respeito do que falar aqui hoje. E nós sabemos que hoje a inclusão social, ela vai além, Ela vai além de lares, ela vai além da igreja, ela está na sociedade. Então, nós, como parte dessa sociedade, queremos contribuir, Eu digo que a Leiliane, ela é a união do chamado e da vocação. Eu tenho certeza que eu a conheço já há muitos anos e ela sempre teve aquele chamado mesmo para a área de departamento infantil, para trabalhar com as crianças. Até o Instagram, tem o Tia Leila também, que é bem conhecido e ela já ministrava há muito tempo para a criançada. E é incrível a forma como ela consegue cativar as crianças, consegue, acessar o coração dessa criançada. E aí, Deus despertou esse lado a mais nela, que eu acredito que veio somar, Leiliane? Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho dessa trajetória e essa união para chegar nesse lindo propósito que foi sua formação e sua busca incansável em melhorar nesta área. Eu também creio, pastora, que Deus realmente, ele tem um propósito nas nossas vidas. E na minha não é diferente, Então, ele enviou nós com um chamado. Eu coloco isso como um chamado. E para mim é um privilégio muito grande fazer da minha formação um chamado também para Deus trabalhar na vida de outras pessoas. Porque a gente está ajudando outras pessoas, eu me sinto muito bem. É como dever cumprido. Então, a minha trajetória, desde a adolescência, eu sempre trabalhei na igreja com crianças, sempre gostei muito de ensinar. Eu acredito que eu aprendo muito com elas e elas comigo. E quando eu vim para Caldas, meus sobrinhos eram pequenos e eu dava uma de professora. Comecei assim a ensinar a eles letras, números. E minha cunhada começou a me incentivar. Não, faz pedagogia, é um curso bom, você tem o dom, você é amorosa, tem paciência com as crianças, faz que dá certo. Então, eu comecei a gostar daquela ideia também. Então, eu comecei a fazer a pedagogia. Foi a primeira licenciatura que eu fiz, foi em pedagogia. E quando eu fiz a disciplina... Só abrindo aspas aí, gente, a primeira de muitas, viu? Porque o currículo dela, ao longo aqui, vocês vão ver, é extenso. Aí eu comecei a fazer a pedagogia e quando eu cursei a disciplina de inclusão, eu me apaixonei.
Sabe quando você vê que você se encontrou, eu falei, é isso que eu quero. E olha que era só teoria, né? Porque na faculdade, quando você está ali nas disciplinas, só são teorias. Mas eu me encantei com a disciplina. E eu comecei a entender melhor as crianças que estavam à minha volta. E até os meus sobrinhos, que na época que eu ajudava eles, eu percebia que alguns aprendiam de uma forma e outros não conseguiam aprender. E eu também não sabia por quê. Mas com a disciplina eu comecei a entender por quê. Por que aquilo ali acontecia. E logo depois também foi quando a Sunamita veio para a nossa igreja e nos trouxe a Libras, que é outra paixão da minha vida. E outra formação, né? Isso, outra formação que eu tenho também, pós em Libras. Então, eu comecei a fazer, eu via ela fazendo, toda espontânea, sorridente. Eu achava que era fácil, pastora. Aí eu quis entrar. Só que depois que você entra, você não quer sair mais. E assim, com toda a paciência que a Su sempre tem com a gente, e estudando bastante, porque é um estudo contínuo, a gente dá conta. Então, é verdade. Gente, só abrindo uma aspas aí, porque lá na nossa igreja, nós temos o departamento de Libras, o qual a Sunamita é responsável. E lá na igreja tem a disponibilidade para cursos, né? E a Leiliane, nesta área de Libras, ela iniciou lá. E foi aonde, né, a Sunamita desenvolveu um lindo trabalho com muitas pessoas, né? Hoje já tem aí em várias congregações. Porque a inclusão vai além. É o que eu sempre digo, né? A inclusão é o leque que ela nos abre e o leque que ela nos abrange é muito grande. E aí foi aonde veio Libras na sua história. Isso, onde veio Libras, que assim é um estudo contínuo. Eu ainda continuo estudando, até porque todos os dias aparecem palavras novas. E a gente precisa aprender os sinais daquelas palavras ali. E logo depois que eu terminei a minha faculdade, eu já comecei a fazer a pós-graduação em neuropsicopedagogia institucional. Logo depois veio a clínica e a hospitalar. Ah, sim. Então ela abrange 3 ramos. 3 ramos. Sim. Eu posso trabalhar a institucional, ela é uma neuro-PP, que pode ser chamada assim, que ela abrange coletivo. Eu posso trabalhar com as crianças em coletivo. A clínica não é que eu tenho que trabalhar dentro de uma clínica, mas que eu posso trabalhar com uma única criança. Entendi. E a hospitalar é que eu posso trabalhar também dentro dos hospitais. Com crianças ou até com adultos também, com idosos, posso trabalhar também. Muito interessante. E aí você, com essa ramificação que você foi buscando as outras formações, as outras aperfeiçoações que abrangeu de uma forma maior essa inclusão? Isso, aí depois que eu terminei essa, eu comecei também a fazer cursos, né, sobre crianças atípicas, para me entender um pouco mais, porque como nós somos feitos, eu sempre falo que nós somos feitos do mesmo material, mas somos traçados de formas totalmente diferentes. E as crianças atípicas também são assim. Não é porque é TEA que todos têm os mesmos sintomas. Não é porque TDAH que eu posso trabalhar e vou trabalhar com a mesma intervenção com elas. Não dá certo. Porque cada um de nós somos individuais, né? Somos particulares. E essa particularidade, gente, para mim, revela a grandeza do nosso Deus. Quando você estuda isso, né, Leiliane, quando você busca saber um pouco mais, que você vê isso se revelar de uma forma grandiosa, né? E para você ver a sua disponibilidade em ajudar os seus sobrinhos foi te atentando para outras coisas que te levou até hoje, né? Aonde esse crescimento não para, onde essa busca de conhecimento, e eu acho muito interessante, né, nesta área, porque a inclusão, ela não dá para pôr numa caixinha. É igual você mesmo falou, não tem como você pegar uma criança
TEA, que é o autismo hoje, né? Tanto se fala, e colocar numa caixinha e falar que todos são iguais. Não são. Cada um tem um nível, cada um tem um bloqueio, cada um necessita de uma forma diferente de cuidado, não é isso mesmo? Isso, cada um tem a sua forma de cuidado. Igual você falando que eu comecei pelos meus sobrinhos, isso. Eu acredito que Deus vai fazendo assim, vai dando espaço pra gente, pra achar que o pensamento e o plano foi nosso. E na verdade o plano já era dele. Eu creio que ele tem sim um propósito na minha vida, de ajudar outras pessoas, de ser bênção na vida de outras pessoas para poder ajudar essas outras pessoas. Então, para isso, eu precisei estudar também, né? Que nada cai de paraquedas e nem do céu assim. E se aperfeiçoar, né? Isso. Falando nisso, Leiliane, porque assim, muita gente... que legal, a sua formação dá quase um trava-línguas, né? Então, eu queria que você explicasse melhor pra gente o que é a neuropsicopedagogia. A neuropsicopedagogia, ela não veio, pastora, para tirar o espaço do psicólogo, nem do psiquiatra, nem do fono, nem de qualquer outro profissional. Porque cada um de nós trabalhamos de uma forma e para a contribuição dessa criança. A neuropsicopedagogia, ela é uma ciência que ela estuda o desenvolvimento do cérebro, como a criança aprende. Por isso que nós, neuros, PP, fazemos intervenções. O neuropsicopedagogo pode dar diagnóstico, fechar diagnóstico? Não. Nós não damos diagnóstico, não fechamos diagnóstico. Nós somos auxiliares no diagnóstico com um psiquiatra, um psicólogo, que é o médico quem fecha esse tipo de diagnóstico. Entendi. Então, nós somos... algo que vai ajudar eles pelos testes que nós fazemos com o paciente. Então, ali a gente descobre a forma que o paciente entende, aprende, e ali a gente começa a fechar um laudo junto com eles. É porque é algo muito amplo, né, Leiliane? E ainda bem que a medicina, o estudo evoluiu para isso, né? Porque a gente não tem como ver o corpo... de forma individualizada, e sim da forma ampla que ele é. E individual, que eu quero dizer, na questão, não, é só isso e bate o carimbo. Não tem como. A gente tem que olhar um ser humano da forma ampla que é a criação dele, né? Em tudo. Aí o cérebro, então, é grandioso, né? É amplo. Isso. E então, assim, a neuropsicopedagogia como é o nosso trabalho. Nós trabalhamos através de intervenções. Como essas intervenções? A gente faz uma avaliação com a criança ou o adulto também, porque hoje eu estou trabalhando na clínica Incluir, que fica aqui no Itaguaí. Vamos deixar bem claro isso aí, hein, gente? A clínica Incluir faz um trabalho maravilhoso e, como você já expressou, né, vocês têm essa união de profissionais lá. Então, às vezes você aqui de Caldas Novas e região tá em alguma situação dessas que nós vamos discorrer, até para que você abra a sua visão, tenha uma alerta. A clínica Incluir fica aqui na Avenida do Fórum, como se você fosse do Fórum para a rodovia. Ela fica praticamente em frente ao Mundo Mágico, que é um espaço de crianças. E a clínica tem, né? Você atende lá, tem outros profissionais que você atende até em parceria, não é isso mesmo? Isso. Lá a gente trabalha muito em parceria, porque a gente trabalha com crianças atípicas e com crianças também que não são atípicas, com crianças típicas. Então, ali, quando a gente vai fazer um diagnóstico, se é a doutora, a psiquiatra que está fazendo, a doutora Wayne, ela sempre manda para mim também, para a gente fazer um teste, fazer uma avaliação. Então, ali a gente fecha aquele laudo ali junto. Se tem a dentista e a criança é atípica, às vezes ela tem uma resistência maior. Então, ali também a gente trabalha em conjunto. Sempre é uma mandando para a outra para fazer os estímulos, para
ensinar a criança como para ela ficar mais tranquila, para ela ter se sentir segura. Na verdade, a criança ela precisa disso, de um ambiente que ela se sinta segura. E isso vai destravando, né, medos, destravando situações que em muitas crianças ficam travadas por muito tempo por não buscar o auxílio de um profissional. E o bom é que vocês já trabalham nessa união, nessa unidade, né? Eu falo até mesmo, como mãe, quando a gente vai levar uma criança, por exemplo, eu levo o meu filho lá, ele é atendido por você. Você já ganhou o coração dele. Então, quando eu falo que é para ir lá, ele já tem aquela facilidade em voltar, né? Isso. E essa união dos profissionais é bom porque dá essa agilidade para as mamães, para os papais, né? Para a população que precisa desse atendimento. E lá vocês atendem de forma particular, conveniada? Como é? Lá é de forma particular, ainda, né? O Douglas está em busca ainda porque é uma clínica nova. É uma clínica que ela é em outubro, que começou ela. Então, é uma clínica nova. E também a gente tem o cartãozinho Incluir, que você paga R$25 por mês e tem desconto em todas as consultas com todos os profissionais e em todas as sessões. Que interessante, gente. Porque, igual, na minha, tem a primeira consulta, que é a avaliação, onde eu faço uma avaliação ali com a criança, com os pais, para mim conhecer a criança também. E depois eu começo a fazer alguns testes para conhecer a criança melhor. Que é as sessões de intervenções. Também tem desconto. Então, nisso tudo tem desconto. E o neuropsicopedagogo, ele trabalha desta forma, com intervenção. Como é essa intervenção que a gente faz? É estimulando o desenvolvimento da criança. Tem muitas pessoas que já chegou em mim e falam assim, então você é professora de reforço. Não exatamente eu sou professora de reforço. Porque o professor de reforço, pastora, ele trabalha em cima da disciplina que o aluno tem na escola. E nós nós trabalhamos em cima do desenvolvimento da criança, através de uma forma lúdica, até porque a ludicidade ela chama a atenção até dos adultos, ainda mais de uma criança. Então a gente trabalha com jogos, com cruzadinhas, com escritas, mas de uma forma lúdica, de uma forma que a criança vai querer fazer aquela atividade. Não de uma forma como na escola, porque na escola ele já vai para a escola. De sentar na cadeirinha, copiar as atividades, ele já tem isso aí na escola. Então a gente trabalha dessa forma lúdica. E sempre eu não ignoro o que a criança já sabe. Porque é muito importante aquilo que a criança já sabe. Agregar, né? Isso. Eu agrego o meu trabalho em cima do interesse dela. Porque não adianta também eu querer trabalhar com a criança em cima de uma coisa que ela não tem interesse. Até mesmo um jogo. Se eu apresento um jogo para ela e ela não tem interesse naquilo ali, não vai fluir. Com certeza. E assim, né, para você conseguir essa forma, a NeuroPP, como é chamado, né, eu acho muito lindo a ampliação desse desenvolvimento, porque busca exatamente esse feeling, né? Entender e prosseguir. Entender e fazer o desenvolvimento em cima da necessidade, só que de uma forma particular, em cima da necessidade do Joãozinho, da Marinha, de todos que vão ali para serem atendidos por vocês. E entrando, né, nessa necessidade, eu queria que você, com esse conhecimento, né, que você tem especializações para nós, o que vem a ser a sigla tão conhecida como TEA, alguns falam, né, o autista, explicar a sigla pra gente, tudo, para que todo mundo possa entender melhor, porque às vezes você vê aquele símbolo do autista e você fica meio sem saber o que é isso mesmo, e aí a gente vai falar, gente, de uma forma bem pedagógica, né? Cada transtorno
para que você também, como pai, como amigo, como tio, como pastor, possa entender melhor e possa ajudar o próximo, né? Então, vamos começar pelo TEA? Vamos sim. Na verdade, ajudar o próximo é a nossa função, né? E missão. E missão, isso aí. É o nosso propósito, ajudar o próximo. Isso. Então, assim, e a gente... todo profissional, ele fica muito feliz, né, pastora? Quando ele vê que seu trabalho está dando certo e que ele está ajudando o próximo. Igual eu estava comentando com você, hoje eu fiquei super feliz, porque uma paciente minha, que ela estava... Abrindo aspas de novo. Gente, às vezes nós citamos crianças, mas esta paciente que ela vai decorrer, ela é adulta. Olha só que história fantástica. Essa paciente minha, ela estava tendo muitas dificuldades para fazer a prova manuscrita do Detran, que é a prova da autoescola, né, para passar. E ela já tinha tentado algumas vezes... E ela procurou a gente na clínica, porque ela disse que tinha algum problema nela, porque nem possível que ela era tão burra assim. Ela até usou essa expressão. E eu lembro que a primeira vez que eu vi ela, eu falei, não, você não é burra. Você, às vezes, aprende com estímulos diferentes. Aí ela procurou a clínica, fez as consultas, tudo direitinho. E a gente fechou o diagnóstico dela. A gente viu, eu e a doutora, nós percebemos que ela tem dislexia, que por lei... ela tem direitos a que uma pessoa leia a prova para ela, que uma pessoa esteja ali auxiliando ela. Mais para frente a gente vai falar da dislexia. E... se você já quiser falar usando esse exemplo, pode ficar à vontade, porque é algo extraordinário. Gente, eu fiquei encantada com esse exemplo e você vai gostar de saber dele também. Aí ela procurou e a gente começou a fazer as sessões, começamos a fazer. Ela já está bem mais tranquila. E ela mandou o diagnóstico dela, que já ficou pronto, ela mandou para o Detran de Goiânia. Mas essas coisas também, às vezes, demoram um pouco mais. A gente entende também que é várias pessoas, então demora um pouco mais. E marcaram a prova dela para hoje e eles não tinham mandado resposta. E o que ela queria? Uma pessoa para ler a prova para ela, porque ela não estava compreendendo o que estava escrito. Só que não veio e ontem na sessão ela falou, eu não sei se eu faço a prova ou não. Aí eu trabalhei com ela algumas perguntas, né, do Detran, de provas, placas. Nós passamos a sessão trabalhando sobre isso e outra intervenção secular também. E aí eu falei para ela, você está pronta para fazer a prova, você dá conta sim. Porque é um estímulo para o paciente também, eu acreditar nele. E eu acredito, sim, que ela tem capacidade para isso. E então, hoje ela fez a prova, e a prova dela era 2 horas. Quando deu umas 2h30, ela me mandou um texto. Assim, eu fiquei super emocionada, ela agradecendo pelo carinho que a gente teve com ela na clínica, está tendo com ela na clínica. E ela falou, olha, eles não mandaram o apoio, mas eu consegui. Eu consegui passar na prova sem apoio. Então, assim, a felicidade dela foi, eu consegui. Sem o apoio, eu consegui. Pelos estímulos que nós tivemos ontem, eu consegui. E o melhor que ela ainda falou para mim assim, você acredita que a maioria das questões que você me passou caiu na prova? Olha que delícia. Gente, olha, isso me encanta. Uma pessoa dislexa, já com laudo, né? Tentou uma intervenção, só que aí, devido ao acompanhamento, a forma que ela foi acompanhada e que ela foi estimulada, ela superou. Então, assim, a inclusão traz superação de uma forma tão linda. Você tem noção, ela me contou, só para a gente compartilhar aqui com vocês, quantas vezes ela tinha tentado, essa paciente? 7 vezes. 7 vezes. Então, ela não aprendia da mesma forma que todo mundo aprende. Que todo mundo, entre aspas, porque ela faz parte deste mundo, né? Faz parte. Então, assim, que na maioria aprendem. E para você ver, uma questão que foi fechado o diagnóstico, que ela foi estimulada da forma correta
ela conseguiu. Ela conseguiu. Né? Isso é uma vitória muito grande. Então, eu quero abrir uma grande aspas aí para sua atenção. Tome cuidado, você adulto, tome cuidado com as crianças, tome cuidado em todo momento, porque tem gente que tarja, né? Ah, essa criança é burra, fulano não aprende, você é tapado. Não use palavras assim, de baixo escalão, palavras que denigrem a imagem e a inteligência de uma pessoa. Porque as pessoas são diferentes e elas podem aprender diferente. Por isso que meu coração estava em chamas para fazer esse podcast e eu quero muito esmiuçar sobre isso, porque que seja uma palavra nossa, um incentivo nosso, que te ajudar vai ser de grande valia. E olha, uma dislexa já com laudo pronto, ela conseguiu. Você que está passando por situações assim, você também vai conseguir, né? Consegue sim, precisa de os estímulos e uma intervenção correta. Exatamente. Porque sozinho também, pastora, é muito difícil para a pessoa. Mas, às vezes, Leiliane, a própria pessoa tem um certo preconceito consigo, né? Ela tem um preconceito de buscar ajuda. Olha, se essa pessoa, né, ela não tivesse buscado ajuda, 7 vezes ela tentou, então ela viu que tinha alguma coisa errada. Mas penso que ela já sofreu para chegar até então, porque só na fase adulta ela conseguiu encontrar o diagnóstico do que ela tem, né? Isso. Então, assim, a gente vê que hoje até os meios de comunicação, eu acho que é um canal lindo para que você use da maneira correta, claro, né? Para conseguir mais informações sobre isso, para ampliar o nosso conhecimento. Então, você aí, ó, que conhece uma mamãe, uma titia, alguém, manda esse podcast para essas pessoas que eu tenho certeza que vai abençoar essas vidas. Então, nós falamos já da dislexia. Isso. Eu só vou complementar um pouquinho para eles entenderem o que é a dislexia. Sim, por favor. A dislexia ela é um transtorno, pastora, de aprendizagem. E junto com a dislexia pode vir a distorgrafia e a descalculia. Por quê? Porque a pessoa que ela tem dislexia, quando criança, a maioria delas demora na fala. Elas demoram na fala. Então, elas demoram aquele processo ali de falar, de desenvolver a fala. E depois, na época já escolar, ela demora a aprender letras, demora a aprender sílabas, ela confunde sílabas parecidas. As letrinhas que são iguais, que ela só muda o percurso, que são a P, a Q, a B e a D, elas também têm dificuldade, elas trocam. E quando na leitura, se ela aprendeu a ler, quando na leitura ela vê uma palavra difícil que não é do vocabulário dela, ela pula. E quando ela vai ler um texto, é como se as palavras estivessem dançando. Então, ele não gosta de ler. Só que, às vezes, para estimular isso aí, o que os professores fazem? Põe a criança para ler em voz alta. Aquilo mata a criança, porque ela não gosta de ler em voz alta. E ela não entende, ela não compreende o que ela está lendo. Então, porque ela demanda de um tempo e de uma atenção diferenciada, seria isso? E então, ela prefere que alguém leia para ela, que ela consegue absorver melhor. Ela consegue entender alguém lendo para ela. Mas ela mesmo lendo o texto, ela não consegue. Então, assim, às vezes ela precisa ler e reler várias vezes a mesma coisa para entender. Então, assim, ela já tem esse bloqueio aí. Se você tem um bloqueio e alguém te manda fazer o que você tem um bloqueio... Você trava. Trava, ela não lê. A descalculia, ela é o quê? Em números, ela escreve os números errados. A criança que ela tem descalculia, ela costuma escrever os números errados. E ela não entende os símbolos matemáticos. Ela confunde mais com divisão, menos com subtração, com multiplicação, e ela não consegue entender porque, no caso, que 20 dividido por 4 é 5.
Não entra na cabeça dela o porquê esse motivo. Então, a criança com dislexia ou o adulto, ela é assim. Antigamente, muitos anos atrás, era conhecido assim, o dislexo só aquele que não aprendia a ler e a escrever. Mas não, hoje o dislexo, ele é o que não interpreta. Ele não tem uma boa interpretação. E as nossas intervenções são em cima disso. Da dificuldade ali da criança ou do adulto, com jogos, para ter concentração, com leitura coletiva, com leitura individual, porque quando ele ouve a voz de outra pessoa, ele começa a soltar a voz dele. Então, a intervenção que a gente faz ali na clínica Incluir é em cima dessa especialidade do que é o transtorno da criança ou do adulto. Que interessante. E tudo partindo aí da inclusão, né? Da inclusão. Porque a inclusão, seja na dislexia ou nos outros transtornos que iremos decorrer aqui, quando você trabalha isso, você inclui de uma forma diferente, Isso. com uma visão diferente, com amor, né? Com amor. Sem exposição desnecessária, sem palavras pejorativas, né? Que não vão agregar a nada. Então, que a nossa visão seja ampliada também. Verdade. Vamos agora para o TEA? Vamos. O TEA, ele é o espectro autista. E ele é um transtorno também que a pessoa tem dificuldades. O que a criança ela tem dificuldades? Na fala, na interação social e ela tem muitos movimentos repetitivos. Então, a criança ali, quando ela é bebê, vamos já começar do bebezinho. Quando é bebê, a mãe está ali dando a amamentação da criança. É normal quando a criança olha para a mãe e fixa. Você é prova disso, né? Teve 2, sabe bem como é aquela conexão da mãe com o bebê. Na amamentação. Isso. É algo... Diz que é algo extraordinário. E a criança TEA, ela não tem isso. Ela não vai fixar os olhos para a mãe, ela não vai corresponder àquilo ali. Aquele chamado da mãe ali, ela não vai corresponder. Quando chega naquela idadezinha que o pai... fica lá todo babão sobre a criança, começa a fazer caminhãozinho. A criança também, o TEA, que é o autista, ele não vai fazer. Ele não tem imitação, ele não faz essa imitação da mesma forma que o pai. E às vezes ele nem olha também. Então ele tem essa dificuldade também, essa deficiência. E igual assim, quando pega no período ali de conversar, de falar, a criança... autista também, a maioria delas são não verbais. Então, Sim. Os pais, o profissional, ele tem que ter ali uma forma de fazer aquela criança desenvolver ali e estimular isso. E no caso do atendimento que vocês fazem lá na Incluir, no caso, vamos dizer, do autista, aí faz essa união no atendimento com os pais? Como que é? Faz. Igual, os nossos estímulos com autista, igual, eu atendo uma criança autista, que ela é suporte 2, porque o autista, ele tem 3 níveis de suporte, que é suporte leve, o moderado e o severo. Então, é 1, 2 e 3. Essa criança que eu atendo, ela não pinta. Ela só rabisca. E o interesse maior dos pais é que ela venha pintar, porque ela ama desenho e ela ama pintar. Só que ela não consegue. Então, o que a gente trabalha? A coordenação motora dela, a espessura do objeto que ela está pegando, porque às vezes o lápis é fino demais, às vezes não dá a firmeza que ela precisa. E a gente trabalha com massinha para desenvolver essa coordenação motora. Só que a minha intervenção só lá na clínica não vai surgir o resultado que precisa. É necessária a união. A união. Aí chega nisso aí. Os pais ou a babá que fica com a criança, até mesmo na escola, tem que ter esse acompanhamento desse estímulo para a criança. Para ela ter ali, desenvolver ali, porque senão vai ser assim, vai ser bem devagarzinho que ela vai desenvolver, se só o profissional ficar desenvolvendo ali com ela, trabalhando com ela. Então, é bom que toda a família entre em conjunto. E eu acredito que esse aí, né, vai em todas as áreas, né, Leiliane? Eu costumo dizer, porque assim, para a vida...
quando o Azaf, que é meu mais velho, começou a aprender, somar as coisas e tudo, eles ficam meio ressabiados. Parece que eles acham aquilo muito difícil, né? Então, aí, quando a gente começa a simplificar na vida, porque às vezes fala, matemática é difícil mesmo. Você já tá impregnando aquilo na cabeça da criança. Aí eu tentei, assim, eu busco, né, pra tentar errar menos, vamos dizer assim. Porque nós todos erramos, né? E aí eu busquei a simplificar. Quando eu vi que ele estava meio assim ressabiado, eu busquei a simplificar. Meu filho, difícil como? Ele era pequenininho, né? Se eu tenho uma bolinha, mais uma bolinha, você quer quantas bolinhas? As 2. Então, olha tanto que você é inteligente. Você conseguiu já fazer a soma. Agora vamos pegar 4 lápis. Mas esses 2 aqui, você quer todos? Quero, mamãe. Então, quantos lápis eu tenho? Aí eu fui fazendo isso com ele nas coisas do dia a dia, com as bolinhas dele, com as coisas. Porque quando às vezes a gente só põe no papel, a criança trava. Mas quando você põe no visual, ela destrava, né? É a forma lúdica, né, essa daí. Então, assim, a forma lúdica é mais fácil da criança absorver aquilo ali. Em todas as fases, né? Não é só o criança. O lúdico, eu acho que ele é eterno. Abrange todos. Todos nós gostamos verdade. do lúdico. Então, assim, a criança a autista, ela tem essas dificuldades e ela tem essa dificuldade de interação social, que é de interagir com outras crianças. Quando ela vai brincar com um brinquedo, se for um menino, no caso, um carrinho ali, ele fixa só em uma parte, geralmente na rodinha do brinquedo. A menina, ao brincar de boneca, ela faz empilhar as bonecas. Ela não põe para dormir, ela não tem... Então, assim, eles não entendem ainda como é a forma de brincar com aquele brinquedo. Mas nos estímulos que nós fazemos, a gente também ensina. Qual é a forma? E ali é passinho pequeno, mas que a criança vai absorvendo de pouquinho. Então, assim, a criança ela tem essa parte dessa dificuldade, né, do neurodesenvolvimento, e com o estímulo, a criança pode sim. Tem muitos pais que chegam na clínica mesmo falando assim, nossa, meu filho não sabe nada. Alguma coisa ele sabe. Com certeza. E a gente pega a partir daí e vai desenvolvendo. Até porque nós vemos quantas pessoas que é autista e que são médicos, quantas pessoas que têm algum transtorno e conseguiu vencer na vida. Então, é o estímulo. Até ontem, eu acho que foi ontem mesmo, eu vi de um jovem de São Paulo, que ele é autista e ele passou em medicina, para fazer medicina, e ele saiu agora do 3º ano. Mas isso foi o quê? Os estímulos que deu para ele. Ele é autista suporte 2. E mesmo assim ele conseguiu. Então, assim, os estímulos, as intervenções que vêm ao longo do tempo, dos anos, fez com que ele chegasse aonde ele queria. Olha que coisa linda, né? Porque, assim, e quantas pessoas nós até estávamos comentando de uma situação que a gente conhece, de pessoas que às vezes porque não tinham conhecimento, hoje, né, a inclusão ela é mais falada, ela tem, hoje através da internet, das redes sociais, a gente consegue, né, buscar aí o que é isso, quais são os principais sintomas, facilita mais. Mas há 20, 30 anos atrás não tinha essa facilidade que hoje nós temos. E aí, muitas das vezes, rotulava aquela criança como burro, como não aprende, é travado, e não tinha o que tem hoje. Então, que nós possamos, né, usar esse conhecimento ao nosso favor e para que a gente possa, né, ajudar os outros, até mesmo porque hoje já tem profissionais, né, até o NeuroPP não é vamos dizer, uma profissão tão antiga. Foi afunilando e foi crescendo dentro da pedagogia, foi ampliando, né? Isso, ela é uma profissão ainda considerada nova. E eu acredito que é por isso que as pessoas acham esse nome ainda tão difícil. Eu achei mais fácil o NeuroPP, gente. Por isso as pessoas acham tão difícil assim, ainda não entende como é a atuação.
Mas eu acredito que, como você está falando, a inclusão hoje é muito importante o neuro. Ele não está para tirar a forma de trabalho do psiquiatra, mas o psiquiatra ele não vai fazer esse serviço do neuro. Então, assim, o neuro é muito importante na vida da criança. O neuro-PP é muito importante na vida da criança. E o neuro-PP, ele abre os olhos até dos pais, né? Tipo assim, porque às vezes os pais se sentem travados. O que eu faço? Como que eu faço? Eu vejo que o neuro-PP, ele faz exatamente isso. Olha, eu te dou um leque de oportunidades, eu te dou um leque de formas dentro da necessidade particular do seu filho. Então, isso que eu acho lindo no neuro-PP é exatamente por isso. Porque ele vai, né, não colocando, igual a gente falou, numa caixinha. Não, vocês estudam ali o autista dentro do nível dele, dentro da necessidade dele e busca transcorrer de uma forma mais lúdica e mais fácil, né? Isso. Para ele, assim, ter essa interação. Porque, igual, o TEA também, que é o autismo, ele tem muita seletividade. A luz, a som, a textura e a pessoas. Então, você tem que passar uma confiança também para ele. Igual, às vezes, até mesmo a gente fica vendo que algumas pessoas ficam querendo abraçar. Às vezes, o autista ele não gosta do abraço. Então, a gente tem que aprender a respeitar isso. Porque ele não gosta de ser tocado. Ele não gosta, então, a pessoa que vê um autista... E é tanto, gente, às vezes você vai notar um autista, ele andando na pontinha dos pés. Isso, né? Porque também. a textura, o chão ali, incomoda. Então, não fica, tipo, nossa, olha lá, né? Trata tudo isso de uma forma mais suave. Outra coisa que eu noto muito também é o barulho exagerado, né? Sons. Então, se você tá próximo, até a tonalidade de voz pode assustar uma criança. Pode assustar. De uma forma que, às vezes, você fala, nada a ver. Sim, é o momento que ele está, o momento que ele precisa ser desenvolvido em relação a isso, né? Com estímulos corretos, ele vai diminuir essa hipersensibilidade que eles têm. Isso, porque eles são sensíveis nesse ponto, igual do som. Tem muitas pessoas que a gente participa de alguns grupos do WhatsApp e os pais falam que a pior época do ano para a criança autista é o ano novo, é a virada, por causa dos fogos. Aquilo ali assusta demais eles. Só que eu também sigo uma outra mulher que ela tem filhos autistas e eu achei muito interessante. Esse ano ela levou os filhos autistas para ver a queima dos fogos, mas com abafadores, que é aqueles do ouvido. Então, a criança conseguiu ver o tanto que é lindo os fogos. Ela filmou as crianças dela, a gente chega a emocionar vendo as crianças assim, tão alegre com aquilo ali, porque nunca tinha visto, sempre ficava quietinhos dentro de casa por causa do barulho, e ela decidiu dar um passo à frente. Falar, não, eu vou levar, vou pôr os abafadores, para eles ver como é. Então, assim, sempre tem algo que dá certo. Que possa você ser pode feito, né? usar para dar certo. É como a criança, que ela não tem a firmeza nas mãos, né, pastora? Igual o autista, ele tem muito isso. Por ele ter essa sensibilidade, ele tem muito isso. Só que tem hoje em dia os adaptadores que ajudam a firmeza da criança a pegar o lápis. Olha que... beleza, né? Vamos usar tudo, a ciência e tudo. Mas isso, gente, o intuito desse podcast é realmente abrir a visão para a inclusão social, abrir a visão para esse amor, né, que a gente tem que ter com o próximo, a ajudar uma mãezinha que tem, né, um filho autista, na igreja nós também passamos por isso, então que nós possamos, né, ser canal de bênção para essas pessoas. E outro transtorno que também é muito falado é o TDAH. E eu gostaria que você discorresse um pouquinho para que a gente possa entender melhor também. Isso, o TDAH ele é o transtorno déficit de atenção e hiperatibilidade.
O que é isso? Ele é um síndrome da função executiva do cérebro. E a criança ali, ela tem vários sintomas também. Mas não é porque um TDAH é assim, todos são assim. É a mesma coisa do autista. Pode ser diferente, mas ele tem déficit de atenção. Ele não consegue fazer programações diárias. Ele não consegue ter foco em uma mesma coisa por muito tempo, mesmo quando for uma coisa lúdica. É uma história, um filme, ele não consegue. E quando ele tem que ele é imperativo, ele não consegue ficar quieto. Ele anda dentro da sala de aula, ele não senta na cadeira, muitas das vezes ele copia as tarefas em pé. Ele anda muito, às vezes ele bate muito com os pés, bate as mãos, porque ele tem essa necessidade de fazer isso. Que do modo antigo, vamos dizer, falava, esse menino é agoniado. Então, esses são alguns traços que pode revelar um TDAH. Isso, e igual assim, a criança é como se ela fosse ligada no 220. Ela não para quieta, ela não consegue ali parar quieta. E por ela não parar quieta, ela tem hiperfoco. Ela não dá conta de focar em uma coisa. Então, assim, para ela fazer uma prova, ela precisa estar num ambiente tranquilo. Num ambiente que, se possível, não passe nenhuma mosca. Porque uma mosca, um inseto que passou perto dela, vai tirar o foco dela ali. E quando ela voltar para ali, ela já não entende mais o que ela estava fazendo. E esse também transtorno, lógico que criança autista, criança TEA, vão ser adultos autistas e adultos TEA, porque são transtornos que não têm cura. Só que tem os estímulos, as intervenções que ajudam. E nessa questão, igual até o adulto, quando ele chega numa fase adulta, que ele não tem um diagnóstico, que ele não teve intervenções, a maior parte das vezes eles não dão conta de fazer uma coisa, pega algo para fazer e termina aquilo ali. Muda muito de serviço, porque tudo eles enjoa com muito rápido. Cansa rápido. Até mesmo os relacionamentos deles. Nossa. São cansativos. Então, por isso que é tão importante essa intervenção, as terapias. E nesse caso aqui, a maioria dos TDAH, eles usam medicamento. Então, é essa junção. Para que consiga ter uma vida com maior qualidade. Isso, ela é uma junção da terapia com as intervenções e o remédio. E aí também há alerta, né? De o quanto o diagnóstico precoce pode ajudar a ser um adulto TEA com mais qualidade de vida, Isso, né? Com mais qualidade. Ou com um adulto TDAH, que seja, né? Isso, porque tudo que começa antes a ser tratado tem um resultado mais satisfatório. Com certeza. E assim, o lúdico, ele encanta mais as crianças, né? Então, consegue desenvolver isso de uma forma mais peculiar também, né? Isso. Igual aqui no TDAH, a gente sempre trabalha com jogos que têm atenção. Igual lá na clínica incluía, eu trabalho com uma criança, então eu trabalho muito com ela com aquele jogo de caiu, perdeu, aqueles das plaquinhas que vai retirando, porque ali eu trabalho a coordenação motora de pinça da mão dela, a concentração, a atenção, jogo da memória, jogo dominó, esses jogos assim. Lógico que tem as partes que a gente também trabalha a escrita, trabalha a leitura, algumas coisas assim, mas a gente vai mais pelos jogos. E a gente vai vendo que a criança vai desenvolvendo, e a criança aqui, ela às vezes ela é também meio agressiva. Então a gente vai vendo que essas terapias ajudam ela a controlar os sentimentos, o comportamento, ajuda ela nisso também. Ajuda, né, a ter essa facilidade até na sociedade, para ir para a escola, né? Então, essa importância, gente, por isso que eu falo. A tia Jo, uma vez que ela veio aqui, ela ministrou e ela falou: o coração da criança é de quem chega primeiro. Que nós, pais, possamos chegar primeiro no coração dos nossos filhos,
né, que possamos chegar primeiro a entender a necessidade deles, né, ou, né, você que está assistindo, que possa não ser pai, mãe, mas é tio, é amigo, é professor. Olha, você sendo tia, você ajudou, você se atentou a uma área dos seus sobrinhos que às vezes o papai e a mamãe não conseguem. Então, que a gente possa ter essa empatia pelo outro e conseguir, né, ajudar para prosseguir de uma forma melhor. E esse exemplo que você deu aí, né, de um universitário, né, com o transtorno e passou para a medicina. Então, gente, é possível viver bem, ter uma qualidade de vida melhor? É fácil? Não. Nós não estamos falando isso, né? Não quero minimizar ou desprezar a dor ou a dificuldade de ninguém, porque todo mundo sabe o que passa nos seus lares, mas que possamos ser canal, né, para ajudar nesse momento e te dar, né, uma luz aí do que fazer, de como fazer, quem procurar, que tem ajuda, né? Isso, tem. Até nesse caso do TDAH, pastor, eu já vi algumas pessoas falando, nossa, a criança ela é mal educada. Porque a criança com TDAH, e até o adulto, ele faz muito isso. Ele não espera você terminar a pergunta para ele responder. Se ele souber, ele já responde na metade. Então, tipo ele assim, é apressado para tudo, né? E ele fala muito. O TDAH, muitas das pessoas pensam que é uma criança pacata, ali quietinha. Não. O TDAH, ele tem costume de ser uma criança falante. E ele não espera muita coisa. Ele é ligado. Na tomada, literalmente. Ligado na tomada. E vamos falar agora um pouquinho do toque, Leiliane. Para que, às vezes, a gente rotula tudo de uma mesma forma, gente. Vocês viram? São coisas peculiares que faz a diferença de um diagnóstico. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente agora sobre o toque. O toque, ele é um transtorno também, que todos esses transtornos, pastora, ele vem da genética ou de algo, a criança nasce passado da hora ou antes da hora. Então, tudo isso pode ocasionar esses transtornos. E o toque, ele é um transtorno que ele ainda não é 100% falado que ele é da genética, mas uma porcentagem muito grande, ele vem da genética. Não é de parte de saúde, mas da genética de familiares. Já da formação. Então, Isso. já vem